Amigas e amigos, nada traduz melhor nos dias atuais o sentido de classe, a natureza ideológica deste golpe do que a reforma da Previdência. Que na verdade é uma anti-reforma, porque quando a gente reforma algo é para melhorar, não para destruir, como prevê a proposta de emenda à PEC, proposta de emenda constitucional da Previdência Social. Reforma é uma retórica aí do projeto neoliberal, mas como está aí na mídia, vamos deixar assim para facilitar o entendimento. Mas se trata tão somente de uma anti-reforma, uma destruição da Previdência Social. E é aí que a gente entende a natureza de classe, a natureza ideológica. Porque o golpe tem um programa mínimo que eles trataram de pôr em ação imediatamente após o assalto ao poder com a fraude do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Já aprovaram tudo a toque de caixa, a privataria, a reforma trabalhista de natureza escravagista. Aprovaram a PEC 55, aquela que tira recursos da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, da infraestrutura, etc., exatamente para passar recursos desta parte do orçamento para a parte da farra financeira. Essa indecência criada aí pela taxa Selic, na época que o Fernando Henrique pilotou o projeto neoliberal, que ele montou um ministério praticamente de economistas, ficaram todos ricos, criou-se uma farra. E aí que eles nadam, metem a mão nos recursos públicos, nos dinheiros públicos. Quando eles falam de ajuste fiscal, eles sempre põem a palavra equilíbrio, o equilíbrio fiscal. O equilíbrio é exatamente isso, é importante a gente atentar para esta palavra, equilíbrio. Quando eles falam de equilíbrio, significa que eles têm que equilibrar esta parte do orçamento que eles metem a mão, com recursos tirados do outro lado do orçamento, da infraestrutura. E aí que entra a questão da Previdência Social, que tem uma fatia, quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha, tem várias descrições nesse sentido aí na internet, que é uma pizza. Tem as fatias, os recursos destinados à infraestrutura, saúde, etc. E tem a fatia da Previdência. A fatia da Previdência é um estorvo para a lógica da PEC 55, que congela investimentos em questões essenciais para o povo. E a fatia da Previdência fica ali, tem uma variação, consequentemente ela vai comprometer o que eles chamam de teto de gastos públicos. Então é necessário destruir essa fatia para limpar o caminho e fazer o tal do equilíbrio fiscal. Aí eles equilibram. Equilibra o quê? Equilibra a parte deles, arrancando recursos do lombo do povo. E fica esta retórica, quando a gente olha para esta pizza, essa descrição do orçamento, a gente entende nitidamente o sentido de classe deste golpe, a natureza ideológica desta campanha que eles fazem aí a favor da reforma da Previdência, que sem a reforma da Previdência é só o dilúvio, só o fim do mundo, um terrorismo previdenciário que eles fazem. É uma campanha essencialmente desonesta. Falar de desonestidade para desta gente é uma redundância, mas é necessário que a gente parta deste ponto de que se trata de uma campanha desonesta. Uma campanha mentirosa, falsa, porque o que eles dizem, a pregação deles é de que a expectativa de vida se elevou, o equilíbrio na Previdência, gasta-se mais do que se arrecada. Hoje a gente sabe que isso é uma falácia, é uma mentira, tem vários estudos aí que comprovam isso. Acabou de sair o resultado da CPI da Previdência, comprovando mais uma vez uma obviedade. Mas isso já vem de há muito tempo. Os estudos, as demonstrações de que isso é uma falácia, porque essa é uma questão lá do Fernando Henrique Cardoso, da era neoliberal. Fizeram de tudo para fazer a reforma da Previdência que eles estão querendo fazer agora, não tiveram forças. Aí teve o ciclo de governos progressistas e democráticos do Lula e da Dilma, eles deram o golpe e voltaram exatamente, restituíram a sua ordem, a ordem de classe, a ordem ideológica. Então é importante que a gente comece o desmascaramento desta campanha, porque é um terror, Todo dia tem especialistas, entre aspas, comentaristas, falando exatamente isso, fazendo esse terrorismo previdenciário. É com esta retórica de que a expectativa de vida se elevou, que tem um déficit na Previdência, etc, etc. É lógico que, se a gente for analisar do ponto de vista da expectativa para o futuro aí, um futuro ainda longínquo, seria necessário fazer adequações na Previdência Social. Aí que entra a questão. Aí que entraria uma reforma, não a anti-reforma. Porque a gente tem que partir de um pressuposto fundamental. Como era o PIB quando a Previdência Social foi instituída? Como é o PIB hoje? Como era a produtividade, a criação de valor, de riquezas, quando a Previdência foi instituída?
Tem a questão da expectativa de vida, mas tem esse fator que é mais essencial, mais fundamental. Não seria mais lógico, ao invés de tirar a aposentadoria dos trabalhadores, fazer uma adequação de acordo com a elevação do PIB e da produtividade no país? Fazer uma análise exatamente de quanto cresceu o PIB, de quanto cresceu a produtividade, para se estabelecer a partir daí o tal do equilíbrio. Aí seria um equilíbrio verdadeiro. Agora é tudo retórica, né? Tudo mentira, tudo interesses econômicos. Isso se dá em âmbito mundial porque tem uma crise estrutural, uma crise mundial, né? Isso é visível, né? Por isso que em todos os regimes capitalistas, os regimes que estão sendo regidos pela lógica neoliberal, eles estão fazendo isso. Alguém tem que pagar a conta, aquela máxima lá do famoso neoliberal Milton Friedman, de que não existe almoço grátis. Não existe almoço, não existe janta, não existe café da manhã, não existe mordomias, privilégios, etc. grátis. Alguém tem que pagar. Quem é que paga? Essa que é a questão. Quem é que fica com a riqueza produzida numa determinada nação, né? Com esse regime, com esse sistema, a dualidade capital e trabalho? É aí que entra a questão da institucionalidade do Estado. Isso é muito importante a gente entender. Esta é uma questão fundamental. Qual Estado? Como que as sociedades se organizaram ao longo da história? Formaram seus estados. O Estado está a serviço de quem? As políticas públicas agora, né, recentes, agora na nossa história recente, esse ciclo aí de governos Lula e Dilma, como elas eram tratadas e como elas são tratadas agora no regime golpista. Olha o sentido de classe aí. Como a Revolução de 30 tratou essa questão. Como a Revolução de 30 incorporou os trabalhadores, o proletariado, como se dizia, né, na dinâmica social, econômica, política. É que tem essa questão fundamental. A política é fundamental para os trabalhadores, a democracia, o direito dos trabalhadores se organizarem em sindicatos, em associações, em partidos políticos. O que nós estamos assistindo agora é exatamente a negação de tudo isso. A antipolítica, essa pregação lavajatista, midiática. Exatamente, a única finalidade disso é fechar as portas do Estado para o povo. O povo não tem acesso, não tem condições de interferir na dinâmica do Estado. E aí eles metem a mão no orçamento público, como eles estão fazendo agora com essa retórica da reforma da Previdência. Então, quando a gente analisa as coisas, como é a tradução de tudo isso na retórica política, a gente vai ver muita desonestidade, demagogia, mentiras, e não é à toa que eles fazem essa campanha ideológica insana, covarde, contra quem expressa o outro sentimento, o sentimento da esquerda, né, dos trabalhadores, social, de inclusão social, de democracia. Tudo isso a gente compreende exatamente por esse viés da natureza de golpe, da natureza de classe do golpe e da natureza ideológica dessa turma que comanda o golpe, a sua lógica, a lógica do chamado equilíbrio fiscal. Não é à toa que essa palavra está aí na boca de todos os candidatos do campo da direita. Até o Jair Bolsonaro tem um editorial na Folha de São Paulo hoje dizendo isso. O Bolsonaro é louco, é doido, deslocado, isso é verdade. Mas ele está se adequando, está deixando de ser tão louco como ele era, porque ele já busca uma retórica liberal e tal, e termina o editorial dizendo o seguinte, que ele carece de aliados, de planos de substância, de partido. Muito terá de trabalhar para que não seja tão somente mais uma outra ameaça ao soerguimento do país. O soerguimento do país é o equilíbrio fiscal. É isso, A lógica deles, a natureza de classe, o sentido exatamente do programa econômico do golpe e da sua composição política. De novo, repito aqui, a política como expressão concentrada da economia. O soerguimento do país, a recuperação do país, passa exatamente por esta lógica do orçamento, de como eles podem abrir portas para meter a mão no dinheiro público, meter a mão na Previdência Social. Por isso que eu digo e repito que a gente pode pegar essa questão da reforma da Previdência como o ponto essencial hoje para a gente entender exatamente o sentido de classe e a natureza ideológica do golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.